Amazônia, da diversidade, da cultura e da ciência. Feito com muito trabalho por aqueles que acreditam no Brasil melhor. Projetos, pesquisas e informações. Cuidando e preservando do maior bem que possuímos, o nosso planeta. Ao longo do tempo que a gente vem estudando os peixes da Amazônia, nós percebemos que diferentes organismos, diferentes espécies vivem em diferentes tipos de ambiente e que eles desenvolvem adaptações específicas para esses ambientes onde eles são encontrados. Então a pergunta básica que surge a partir disso é: o que essas diferentes espécies enfrentando o mesmo tipo de desafio ambiental têm em comum? Surge então o desafio de montar um projeto para poder identificar como elas respondem a esses mesmos desafios. O que diferentes espécies têm em comum para enfrentar um mesmo desafio ambiental? O que uma espécie tem em comum enfrentando diferentes desafios ambientais? Foram essas duas perguntas básicas que nortearam a concepção do ADAPTA. Nos primeiros anos do projeto, na realidade, nós fomos mapeando isso nos diferentes ambientes amazônicos, não só nas várzeas, nos igapós, mas as espécies que viviam nos diferentes tipos de água da Amazônia. Você pode imaginar que um pequeno igarapé como esse que nós temos aqui pode incluir diferentes tipos de espécie nos diferentes períodos do ano. O que essas espécies modulam no conjunto de informações genéticas que tem para poder viver nos diferentes períodos do ano nesse mesmo lugar? E aí a gente juntou um grupo bastante robusto de pessoas para poder ajudar a entender como é que esses organismos enfrentam esses desafios ambientais. Então, pessoas especializadas em genética, em fisiologia, em bioquímica, em comportamento, em reprodução, em alimentação. E todos nós juntos começamos a estudar esses organismos e entender como é que eles vivem nos ambientes em que estão. Depois de 5 anos estudando então essas diferenças que a gente vinha observando com relação às diferentes espécies, nós selecionamos algumas espécies para poder estudar mais profundamente. E essa foi a tônica da segunda parte do projeto do ADAPTA 2, incluindo uma questão que foi fundamental nesse processo, que é a questão das mudanças climáticas. Os processos que estão acontecendo por conta das mudanças climáticas estão agravando os desafios ambientais que os organismos têm que enfrentar. Então, os ambientes que já não tinham tanto oxigênio passam a ter menos. As temperaturas que eram altas passam a ser mais altas. Os ambientes ácidos passam a ser mais ácidos ainda. Então, a pergunta foi: até que ponto os organismos conseguem sobreviver nesses ambientes? Nós desenvolvemos um conjunto de salas climáticas que simulam os cenários ambientais previstos pelo IPCC para o ano 2100. Na primeira fase fizemos experimentos de curta duração, na segunda fase são experimentos de mais longa duração. O que nós estamos aprendendo com o projeto? Que os organismos conseguem explorar as informações genéticas que têm até o limite delas. Se a gente tiver um pouquinho de aumento de temperatura, várias espécies que vivem nesses pequenos igarapés que são termicamente estáveis podem desaparecer. A população que vive na Amazônia, e cada vez mais a população mundial, depende desses organismos para a alimentação. Os peixes representam uma importante fonte de proteína para a alimentação do homem. E, portanto, dentro do contexto geral, a questão da segurança alimentar emerge como uma questão chave para o futuro nesses processos todos de mudanças ambientais que a gente vem vivendo. Natureza, mudanças e conhecimento. Um presente de soluções sustentáveis, deixando um legado e construindo o futuro. ADAPTA, um novo olhar pela ciência.